Hoje, na parte da manhã, comecei uma série de mensagens que eu devo ir, talvez, esse mês todo, chamado Superando as Provas, baseado no livro de Daniel. Eu quero, talvez, fazer um breve resumo daquilo que nós falamos na parte da manhã, para que você entenda agora a sequência que eu vou estar começando a dar aqui na parte da noite. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Essa primeira parte eu vou estar lendo na versão NTLH, do versículo 1 ao versículo 5, para nós entendermos. Me acompanhe aqui, olha. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. E o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio. Mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir ao palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Até aqui. Então veja bem, esse tempo que eu quero estar com vocês conversando, meditando sobre o livro de Daniel, chamei essa série de Superando as Provas. Porque você vê na vida de Daniel um jovem que certamente soube superar as provas, soube superar problemas, soube superar dificuldades, e nada pôde deter esse jovem de cumprir o propósito, a missão que Deus tinha para a vida dele. E eu quero começar então pensando nesse momento aqui, relembrando que o chamado de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida, são imparáveis, meu irmão. Não tem como parar, não tem como reter aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos descobrir em Daniel alguns princípios, alguns conselhos na sua vida, o que aconteceu, que vai nos ajudar a também termos uma vida de vitória. E para nós nos situarmos um pouquinho nesse texto, também nesse contexto, eu quero trazer aqui alguma coisa do que aconteceu antes, para que a gente possa a partir daí avançarmos. Então veja, o povo de Israel era um povo que havia se esquecido de Deus, um povo que havia virado as costas para Deus, tornou-se um povo imoral, tornou-se um povo injusto, tornou-se um povo idólatra, e virou as costas completamente para o Senhor. E por consequência disso, Deus permite então, que o rei babilônico termine conquistando, o reino babilônico termine conquistando o reino de Israel. Babilônia era o império mais poderoso daquela época. E Deus então permitiu que esse império dominasse e conquistasse Israel. O resultado é que esse rei conhecido como Nabucodonosor, então ele toma jovens das famílias reais ou das famílias nobres do povo de Judá, leva agora para o seu império, para de alguma forma torná-los jovens especiais. Iriam ensinar os seus hábitos, iriam ensinar como era o costume daquela época, do reino babilônico, para que eles pudessem ser utilizados na corte. Então esses jovens eram de onde? Eram de famílias nobres, do povo de Israel, que foram levados para a Babilônia, agora como súditos do rei da Babilônia. Um desses jovens, nós vemos aqui, no texto que acabamos de ler, era Daniel, juntamente com seus 3 amigos. Agora, interessante que, quando a gente estuda essa história, a gente percebe que os profetas maiores da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, já tinham avisado, orientado, alertado o povo de Israel, que justamente existia um risco da conduta que eles estavam tendo, um risco de o Senhor vir com a sua mão e trazer ali um problema muito grande, um problema de conquista por outra nação, que foi justamente o que aconteceu. Esses profetas alertavam o povo de Israel: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não saírem dos maus caminhos, se vocês não mudarem, vocês terminarão sendo dominados. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, mude, ou senão eu irei entregá-los aos seus inimigos.
Então, a gente pode ver isso em Isaías, nós podemos ver isso em Jeremias, podemos ler isso em Ezequiel, ou seja, Deus estava advertendo através dos seus profetas aquilo que poderia acontecer. E dito feito, foi exatamente o que aconteceu. O povo foi conquistado, vem então o reino da Babilônia, conquista Israel, e aí acontece, Deus entrega Israel ao seu inimigo. Então a primeira coisa que nós vimos, isso tudo falei de manhã, hein? Estou só dando um breve relato aqui para a gente se situar no contexto. Então a primeira coisa que nós vemos é que Deus, na verdade, nos ensina através das provas que passamos. E nós então não podemos nos surpreender com as provas, porque as provas, nós entendemos que às vezes as provas não são exatamente o grande problema é como nós respondemos mediante as provas. Tratamos sobre esse ponto de manhã. O segundo ponto que nós trabalhamos é que as provas, ela tem um propósito. Deus permite uma prova sempre com um propósito, sempre há algo. Quando você passa por uma dificuldade, por algum problema, por uma luta, existe um propósito maior de Deus, um propósito educativo, onde o Senhor vai nos ensinar. E por último, o terceiro ponto que trabalhamos bastante na parte da manhã, é que Deus, às vezes nós nos questionamos quanto ao que Deus tem feito. Mas Deus, por que isso? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? Por que essa enfermidade? E por que eu estou passando por isso? E nós não temos como responder isso, a não ser acreditar que o Senhor tem propósitos maiores, porque nós nunca vamos conseguir entender aquilo que é soberano, aquilo que é ilimitado, com a nossa mente limitada, mas podemos sim confiar que Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Dito isso, agora eu vou começar o de hoje. Deixa eu até abrir aqui. Porque eu quero trabalhar agora nessa noite o mesmo tema, superando as provas. Mas agora, superando as provas da pressão. E a gente vai continuar então essa série. Então, como eu disse, hoje de manhã falamos sobre esse tema, vimos que quando nós trabalhamos em sociedade com Deus, quando colocamos nossa confiança em Deus, quando nós colocamos o nosso chamado, confiando que Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus tem promessas para a nossa vida, tem um propósito para a nossa vida, isso é imparável, não tem como ser retido, o Senhor certamente vai nos abençoar. Veja, então agora vamos ver, Daniel volta agora para o capítulo 1, agora do versículo 5 a 8, agora eu vou ver na versão da Ark, tá bem? Então me acompanha aí, eu acho que a tela vai transmitindo, 5 a 8. E o rei então lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Está se tratando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam ali dos filhos de Judá, olha aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. É interessante que a gente lembra de Daniel, não lembra de Beltesazar, mas os outros a gente não lembra dos nomes deles e lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Já pensou isso? É só para pensar, porque não tem nada a ver, tá bem? Não, mas é verdade. A gente lembra dos nomes daqui e não lembra daqui. A gente fala Daniel, Sadraque, mas na verdade, o Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes babilônicos, tá certo? Dos jovens ali, que eu também não sei de cor os nomes aqui. Ananias, Misael e Azarias. Veja, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Diga aí, contaminar. Então vamos agora entrar, recordamos o que vimos hoje de manhã. Para quem não viu, assista na internet, já está lá. Mas veja, o princípio que nós vimos é que nós vamos ser abençoados por Deus. O princípio que nós vimos é que nós vamos ser provados por Deus. Então, se nós vamos ser usados por Deus, se vamos ser provados por Deus, se vamos ser promovidos por Deus, também nós vamos ser provados por Deus. Há provas, Deus vai mandar na nossa vida. Não tem como fugir disso. E vimos que Daniel foi provado por Deus. Estudamos as provas, estudamos como elas vêm e percebemos que ela tem um propósito maior dentro do reino do Senhor.
Cada prova que Deus permite na sua vida tem um propósito. Nunca esqueça disso. Vou repetir, cada prova que Deus traz para a sua vida tem um propósito. Mas também cada vez que Deus provou a Daniel, Deus lhe deu, olha, maior poder, Deus lhe deu maior influência e ainda Deus lhe deu uma maior recompensa. Muitas vezes a gente se emociona ou a gente gosta quando a gente fala de bênção, quando a gente fala de recompensa, quando a gente fala de influência, quando a gente fala de promoção, né? Isso é muito bom. Ó, Deus vai te abençoar, está tudo certo. Mas baseado aqui no livro de Daniel e de muitos outros personagens bíblicos que encontramos na palavra de Deus, chegamos à conclusão que antes que as bênçãos cheguem, vem provas da parte de Deus. Ninguém falou amém agora, né? Porque não é difícil. Dá para entender? Antes que bênção chegue, Deus traz provas para a nossa vida. Porque Deus prova a nossa fé. Sabe, Deus prova o nosso caráter. Deus prova se estamos prontos para receber as bênçãos que tem preparado para nós. E hoje vamos nesse tema, como enfrentar e superar agora a pressão. Diga aí, pressão. Como enfrentar, como superar a pressão do mundo e a pressão da sociedade na nossa vida, nós que somos cristãos. Porque a verdade é essa, meu irmão, se vivemos no mundo, todos nós vamos experimentar certo grau de pressão. Vai haver pressão no colégio, vai haver pressão na universidade, vai haver pressão no trabalho, vai haver pressão na vizinhança, vai haver pressão na família, vai haver pressão nos amigos, pressão. E precisamos, como cristãos, saber manejar a pressão, saber resistir à pressão e saber superar a pressão. Então, recordando aqui a história de Daniel, a história justamente acontece ou começa quando eles e seus amigos, então, são levados agora à Babilônia. Já lemos o texto. Um reino novo, uma cultura nova, uma sociedade nova para eles. No momento que chegam, Daniel e seus amigos são agora pressionados a adotar agora os costumes babilônicos. E muitos de nós passamos por esse mesmo contexto na nossa vida. Esse contexto que Daniel passou também se assemelha a algumas coisas que nós temos às vezes vivido. Porque nós somos pressionados, vamos dizer assim, somos constantemente pressionados para adotar e abraçar a cultura dessa sociedade, que nem sempre está alinhada, sintonizada com os princípios e com os valores da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor e seus súditos queriam fazer com Daniel, era que mudasse a sua identidade, era que ele mudasse a sua cultura, mudasse os seus costumes. E realmente essa história de Daniel eu gosto muito, porque Daniel não somente enfrentou a pressão, não somente resistiu à pressão que ele recebeu, mas ele superou a pressão. O que eu vejo em Daniel aqui e seus amigos, são virtudes que nós necessitamos, se queremos seguir aqui agora o seu exemplo, precisamos aprender com eles essas virtudes. Não somente resistir, mas superar as pressões. Porque há certas virtudes em nossa vida, que são importantes de se levar em conta, são importantes a serem desenvolvidas. Então eu gostaria de trabalhar com a igreja aqui, nesta fim de tarde, nessa noite, em 4 virtudes, coisa rápida, que nós necessitamos para poder superar a pressão dos demais, a pressão do mundo, a pressão da sociedade, a pressão dos amigos, a pressão onde nós estamos inseridos. Dá para me entender? Diga o amém até aqui. Muito bem. A primeira virtude, esse primeiro conceito que encontramos na vida de Daniel, está no versículo 7. Vamos voltar aqui e ler Daniel capítulo 1, versículo 7. Muito bem. Vamos lá, todos podiam ler aqui? E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Muito bem. Então a primeira virtude que quero falar, a qual me impacta aqui na vida de Daniel, de seus amigos, eu chamo de integridade. Diga comigo aí, integridade. Ficou bonito aqui. Então veja, o chefe dos oficiais aqui, do rei Nabucodonosor, esse chefe do Estado Maior,
mudou os nomes de Daniel e mudou os nomes de seus amigos. Esse dado é interessante, importante no contexto histórico, porque os nomes de Daniel e de seus amigos faziam referência a Deus. Porém, os nomes que deram a eles, os nomes babilônicos, faziam referência aos deuses pagãos. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Porém, Beltesazar, o nome que puseram babilônico a Daniel, significa Bel é o meu Deus, Bel é o meu Senhor, e Bel é um Deus pagão. Veja, o que eles estavam tratando de fazer era tentar mudar a identidade de Daniel e de seus amigos. Era mudar os seus valores, era mudar os seus princípios, era mudar a sua fé. E muitas vezes o inimigo, a sociedade, irão querer mudar os nossos nomes, irão querer mudar os nossos valores, irão querer mudar os nossos princípios, irão querer que nós renunciemos à nossa fé. Porém, eu gosto dessa história que, apesar dessa toda a pressão que fizeram sobre Daniel e seus amigos, eles se mantiveram fiéis a Deus, se mantiveram leais aos seus valores, firmes aos seus princípios. Igreja, nós temos, nesse tempo como cristãos, nós temos que trazer a Daniel como exemplo a ser imitado, porque vai haver pressão da parte do mundo na nossa vida, vai haver pressão da parte da sociedade na nossa vida, vai haver pressão da parte dos nossos amigos na nossa vida. Porém, eu te convido que, apesar das pressões, que você se mantenha fiel, diga aí fiel, fiel a Deus, se mantenha leal aos seus valores, se mantenha firme nos seus princípios. Você pode dizer um amém a isso? Veja, isso é muito importante. Eu te desafio nesse domingo que, apesar da pressão do mundo, você não renuncie aos seus valores. Que, apesar da pressão do mundo, você não renuncie aos seus princípios. Que, apesar da pressão do mundo, você não renuncie à sua fé. Nossa, só alguns aqui disseram amém. Não renuncie aos seus valores, não renuncie aos seus princípios, não renuncie à sua fé. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que não cede, não retrocede, apesar da pressão do mundo. E nós somos de crentes assim. Nós somos de cristãos assim, com integridade. Mas, lamentavelmente, hoje vivemos numa sociedade que o bom se chama mal, que o mal se chama bom. E muitas vezes somos tentados, empurrados a seguir essa corrente do mundo. Vamos ser tentados a ser empurrados a darmos as costas a Deus, a renunciarmos os nossos valores, a renunciarmos o nosso princípio. Mas necessitamos nos manter firmes, necessitamos ser homens, mulheres íntegros, não podemos ceder ante a imoralidade, ante a injustiça, ante a corrupção. Posso ouvir um amém aí? Senão, meus irmãos, devemos nos manter com o coração íntegro diante de Deus. Nosso estilo de vida tem que estar alinhado aos pensamentos e à forma, aos costumes desse mundo? Não, mas sim aos costumes, aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos deixar que as correntes da moda nos influenciem, as correntes dessa sociedade nos influenciem, senão o que devemos estar alinhados é na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser nossa bússola, a palavra de Deus deve ser nosso mapa, a palavra de Deus deve ser nosso GPS que dirige a nossa vida. Amém? Vamos fazer que a palavra de Deus dirija os nossos passos, que a palavra de Deus dirija a nossa vida, a nossa família, as nossas decisões, que dirija o rumo, o destino das nossas vidas em nome de Jesus. Seja íntegro. Diga um amém aí. Muito bem. Então, o primeiro valor, seja íntegro. A segunda virtude que Daniel nos ensina está no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Até aí. Aqui é um dado importante da história que nós não podemos ignorar, nem podemos pular. É que Daniel, no começo do seu livro, no começo dessa história, deveria ter aproximadamente 15 anos. Alguns dizem talvez perto de 17. Vamos trabalhar com a idade de 15. 15 anos de idade. Veja, nós não estamos falando aqui de um homem adulto. Nós não estamos falando aqui de um homem com experiência,
vivido, amadurecido. E apesar da sua juventude, Daniel era um homem disciplinado, totalmente disciplinado. Aliás, muito disciplinado. E eu quero crer que se você quer resistir, se você quer superar, se você quer enfrentar a tentação, tem que aprender a ter disciplina na sua vida. Tem que aprender a ter disciplina. É por isso que eu chamo a segunda virtude de disciplina. Diga aí, disciplina. Veja, quanto mais forte forem as suas disciplinas, mais fracas serão as suas tentações. E vice-versa. Quanto mais fracas forem as suas disciplinas, mais fortes serão as suas tentações. Assim nós devemos ser pessoas disciplinadas. Interessante que essa semana atendi um casal muito especial. Tenho trabalhado com eles há mais de um ano. Tiveram uma vitória na sua vida, no seu casamento, tremenda. Mas ele fez uma pergunta, o marido fez uma pergunta para mim: pastor, como é que eu me mantenho firme em Deus? Né? Uma boa pergunta essa, né? Porque evidente, eles tiveram as lutas dele, venceram, Deus abençoou, a família está em ordem, e ele faz uma pergunta dessa: como é que eu me mantenho? Meu amigo, eu não falei essa palavra, eu devia ter falado, né? Porque eu atendi no começo de semana, terminei essa mensagem mais para o fim de semana. Mas é a disciplina. Você tem que ter uma disciplina de oração, você tem que ter uma disciplina de leitura da palavra, de crescimento na intimidade com o Senhor, crescimento no relacionamento. É isso que vai te fortalecer a não cair na tentação, a não se dobrar pelos perigos que a vida, que os costumes do mundo trazem. Dá para entender? Interessante que a palavra disciplina, ela vem da mesma palavra discípulo. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Olha que bênção, amém? Olha só o pai da frente aqui. Quantos são discípulos de Jesus? Discípulo aí? Opa, bênção, glória a Deus. Então, na verdade, nós não podemos ser discípulos de Jesus sem ter disciplina. Nós temos que ser pessoas disciplinadas. E é muito importante quando se fala de resistir à prova, resistir à oposição, resistir à tentação, nós temos que ser pessoas disciplinadas para isso. Pois eu encontro muitas pessoas que caem na tentação, não porque, olha, tem talento, tem potencial, tem conhecimento da palavra de Deus, e cai na tentação. Aliás, a internet está uma moda agora de mostrar, né? Quem está caindo na tentação. Então, perigo para os pastores, né? Porque agora está cheio de pastores, o pessoal vem e coloca: ah, o pastor caiu ali. Meu Deus do céu, tem que tomar um cuidado. Mas veja, muitas vezes caem, muitas vezes cedem. Sabe por quê? Por falta de disciplina. Tem que tomar um cuidado danado. Por isso, algumas coisas a gente precisa saber onde a gente tem uma maior queda, por exemplo, a gente tem uma maior fragilidade, né? E você tem que se afastar. Bote barreiras, bota situações aqui que vão te proteger. 1 Coríntios 10, 23 diz assim, olha: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vamos ler todo mundo? Esse texto é sensacional. Vamos lá. Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a disciplina é saber diferenciar, é saber escolher entre o que eu posso e o que eu devo. É escolher entre o que eu posso pelo que eu devo. Nós temos que saber diferenciar aquilo que eu posso e aquilo que eu devo fazer. Não é porque eu posso fazer algo que eu deva fazer algo. Não é porque você pode fazer alguma coisa ou fazer algo que você deve fazer algo. Muitas vezes eu posso fazer algo que na realidade não me convém, que não trazem benefício à minha vida. Por isso Paulo escreve à igreja: olha, vocês podem fazer muitas coisas, porém não significa que você deve fazê-las. Porque há coisas, meus irmãos, que podem ser feitas, porém não vão te edificar, não vão ser benefícios para a sua vida, mas não quer dizer que você não possa. Então, alguns podem comprar coisas, mas isso não significa que eu devo sair e comprar tudo que eu vejo na minha frente. Alguns podem comer de tudo, mas não significa que eu posso sair também e comer tudo o que eu queira. Não se trata disso. Então não é porque
você sabe de algo, que você então vai publicar isso. Não é porque você escuta algo, que você vai então agora dizer a todos, aí vai abrir a boca e ser um fofoqueiro. Então há coisas que pode, porém não se deve. Porque não traz proveito, não traz bênção, não te edifica. E é importante esse ponto, porque você como crente, como cristão, tem que saber sim para algumas coisas e tem que saber não, dizer não para outras coisas. Vai haver coisas que vão parecer boas, mas você vai ter que dizer não. Como vai haver coisas que você vai tomar decisões difíceis e você vai ter que dizer sim. Por isso, você tem que se pensar, isso vai edificar a minha vida? E esse é um grande desafio para nós. Principalmente em certos pecados que não são velados, são muito corriqueiros. Está cheio de casamentos sendo falido, porque um dos cônjuges não soube dizer não. E sabe quando começa? Uma conversinha, às vezes, no escritório, com uma pessoa do sexo oposto, vamos dizer assim, do sexo oposto, lá, começa a ficar muito amiguinho, depois vira muito confidente. Daqui a pouco você está com um amante aí. Tem que saber dizer não. Tem que saber se afastar, disciplina. Aqui nós temos algumas regras, por exemplo, no pastoreio. Né? Pastores homens não atendem mulheres sozinhas. Simples. Né? Aqui, por exemplo, nos nossos gabinetes aqui não tem porta, é aberto. Aí você fala, mas por quê? Não sei o quê. É porque nós estamos preservando a todos, só por isso. Não pode dar sorte para o azar, né, na verdade? Tá certo? Você não vai pensar em pegar uma pessoa que tem dificuldades financeiras e colocar para mexer com dinheiro. É disciplina, meu irmão. Se você já tem uma queda por algumas coisas, se afasta dela. Dá para entender? Amém? Tenha disciplina, segundo o conceito, ou segundo o princípio que Daniel nos ensina. Posso ouvir o amém? Terceira atitude que eu quero compartilhar. Eu vou chamar de valor, diga aí, valor. Muito bem. Todos nós cristãos, eu acredito que nós precisamos ter valor. Valor para enfrentar as provas, valor para resistir às provas, valor para superar as provas. E encontro justamente em Daniel e seus amigos, na realidade em todas as pessoas que até eu vejo triunfar em Deus e na palavra de Deus, apesar das provas, eu encontro essa característica, sabe? Essa qualidade que é o valor. Porque você necessita de valor para que um jovem com 15 anos de idade enfrentasse o imperador mais importante do mundo. Nabucodonosor era o rei, mas veja, ele era naquela época o homem mais poderoso do mundo. O império babilônico é que dominava o mundo. Entretanto, Daniel teve valor para enfrentá-lo. Para dizer, olha, eu não vou me contaminar com esta comida. Agora, isso é muito importante, porque na vida você vai ser pressionado para várias coisas. E a contaminar-se, por exemplo, pela pornografia, a contaminar-se, por exemplo, pela imoralidade, ou por vícios, ou por drogas, ou por bebida, ou por cigarro. É a coisa mais fácil que tem. É ou não é verdade? Ninguém falou nada, hein? É ou não é verdade? É verdade. Ou vocês são extraterrestres, como eu falei de manhã aqui, vivem em outro mundo. Quem vive nesse mundo, no contexto do mundo, essa que é a verdade. É a coisa mais fácil que tem você poder ser contaminado por certas situações, por causa do seu trabalho, dos seus relacionamentos, por pessoas que não têm valor. E nós temos que ter valor na nossa vida, assim como Daniel teve. Eu estou decidido, eu estou determinado a não me contaminar com essas coisas. Porque, na verdade, meus irmãos, é fácil seguir a multidão, mas se requer valor para seguir a Jesus. Se requer valor para obedecer a Jesus, se requer valor para seguir as suas pisadas. Todos nós como cristãos, vamos ser pressionados. Porém, a pressão vai revelar em nós a nossa fé, a nossa convicção. E vai revelar que a nossa fé é sim uma convicção
e não é uma emoção. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Então, toda pressão vai revelar se a nossa fé é uma convicção ou se a nossa fé é uma emoção. Deu para entender? Veja, Êxodo 23, versículo 2, só a primeira parte diz assim, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Está ali. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Então, meu irmão, não faça o mal só porque todos fazem. Não fume só porque todos fumam. Não se drogue porque todo mundo se droga. Não traia sua esposa porque seus amigos traem. Não deixe de pagar impostos porque as empresas não pagam. Não seja corrupto, porque às vezes alguns empresários, alguns políticos são corruptos. Temos que ser diferentes e para isso tem que ter valor. Não é porque todos fazem, significa que é o certo. Não é porque todos não fazem, que significa que está errado. Então se lembre que a Bíblia é o seu manual de vida. Não devemos fazer as coisas baseadas naquilo que o mundo faz, porque se todo mundo faz, então está certo. A nossa vida tem que ser baseada e guiada pela palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que não siga a corrente deste mundo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós fomos chamados, não fomos chamados para seguir a corrente desse mundo, mas fomos chamados para sermos a corrente desse mundo. Amém? Nós fomos chamados, meu irmão, para ser luz, fomos chamados para ser sal, fomos chamados para ser a levedura que contamina a mesa, que influencia toda a massa. Irmãos, é tempo de enfrentar a oposição e a pressão com valor. Diga aí, valor. Sabendo que Deus sim está do nosso lado, e apesar que da oposição, das dificuldades, sabemos que em Cristo Jesus a vitória é nossa, glória a Deus. Amém? Então, primeiro, vamos ver se a gente lembrou aqui. O primeiro princípio, a primeira virtude, vamos dizer que Daniel nos ensina, qual é? Integridade. A segunda? Disciplina. Diga aí, disciplina. A terceira? Valor. Muito bem. Então, por último, a quarta virtude que nós aprendemos com Daniel nessa noite. Chama-se humildade. Diga aí, humildade. Então, Daniel, final do versículo 8, diz assim, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o quê? Não se contaminar. Está ali o finalzinho. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se. Então veja as palavras de Daniel. Pediu permissão para não comer os alimentos inaceitáveis para a sua cultura, para a sua religião, para as suas leis. Isso é muito importante porque note a palavra e a expressão. A atitude de Daniel foi uma atitude de humildade. Ele pediu. Daniel não exigiu as coisas. Não desobedeceu ao rei. Nem se rebelou contra o rei. Senão pediu respeitosamente, educadamente, não se contaminar, não comer a comida do rei. Porque você sabe que para os judeus, comer certas coisas, até hoje em dia, vão contra as suas leis, vão contra os seus costumes. E Daniel disse, eu não vou romper os meus costumes, eu não vou romper os meus princípios, só porque agora eu estou vivendo numa outra nação. Porém, Daniel em nenhum momento foi impulsivo, não disse de maneira prepotente, não disse de maneira arrogante, senão fez esse pedido ao rei com humildade. Eu digo, ele fez isso com humildade. Estou pedindo ao Senhor, não gostaria de me contaminar com essas comidas. Então Daniel teve um valor, sim, para resistir, sim, mas ele teve humildade para pedir. Teve valor para enfrentar o rei, porém disse com humildade, o disse com sabedoria, olha, disse com bons modos. Muitas vezes o problema da igreja, dos cristãos, é que nós temos valor, porém nós não costumamos ter humildade. Temos a valentia, mas não temos sabedoria. E muitas vezes o mundo, a sociedade nos vê, os cristãos, com maus olhos,
E nós temos uma má fama, porque apesar de termos os princípios corretos, os valores corretos, aquilo que a Bíblia nos ensina, que cremos e temos certeza que isso é palavra de Deus, são corretos, mas nós dizemos isso de maneira incorreta. Nós nos dizemos isso de uma maneira onde pensamos que somos donos absolutos da verdade. E sabemos que a Bíblia, com certeza, é a palavra da verdade, a Bíblia é a verdade, mas temos que apresentá-la àqueles que não conhecem a Bíblia de uma forma sábia, de uma forma com tranquilidade, não com arrogância, mas senão com humildade. Provérbios 22, 4, vamos lá. O galardão, todos juntos? O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e vida. Veja, Deus recompensa a humildade. O céu não recompensa a arrogância, não recompensa o orgulho, senão recompensa sim a humildade. Então, quando você caminha na humildade, Deus respalda os seus passos. Mas quando você atua de uma maneira orgulhosa ou prepotente, muitas vezes você irá tropeçar. Se você quiser ter o respaldo de Deus na sua vida, caminhe, meu irmão, com humildade. Posso ouvir um amém? Olha essa passagem no Novo Testamento, 1 Pedro 5, versículo 6. Vamos colocar lá. A parte, é isso. Vamos lá, todos juntos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, humilhe-se diante de Deus. Vai chegar o momento que Deus vai nos exaltar, que Deus vai nos levantar, que Deus vai nos promover. E isso é exatamente o que ocorreu com Daniel e com seus amigos. Daniel foi com uma atitude humilde perante o rei, não impondo, não com uma atitude arrogante, dando diante do rei, diante dos seus assistentes. E Deus ali o levanta, Deus o respalda, Deus o abençoa, e não somente a Daniel, como todos os seus amigos. Veja, Daniel não só conseguiu resistir à pressão, Daniel conseguiu ter sucesso sobre a pressão. Olha que diferença. Então Daniel não só conseguiu resistir à pressão que foi passada a vida dele, mas ele conseguiu ter o sucesso sobre a pressão. E eu quero dizer nesse domingo que você não vai também somente resistir à pressão, mas você vai triunfar, terá vitória em sua vida, mesmo em tempos debaixo de pressão. Crê nisso, amém? Os reis a quais Daniel serviu, em muitas oportunidades trataram de talvez de tentar mudar a cultura de Daniel, tentaram mudar os costumes, tentaram mudar a sua identidade, tentaram mudar até a fé de Daniel. Mas no final da história, 2 dos 3 reis que Daniel serviu diretamente, terminaram-se voltando-se a Deus. Olha que benção. Ou seja, vocês nem deram glória a Deus por isso, né? De 3 reis que Daniel serviu diretamente, 2 deles, vamos dizer assim, se converteram ao Senhor, ao Deus genuíno. Então esse jovem que chega como escravo, como servo, como cativo à Babilônia, não só influenciou o povo, mas também influenciou os reis. E os reis queriam mudar a sua fé e não tiveram sucesso, mas Daniel influenciou a fé deles. E 2 dos 3 reis a quais Daniel serviu terminaram crendo no verdadeiro Deus, no Rei do Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meu irmão, você não somente vai resistir à pressão de amigos, família, trabalho, mas você também vai ganhar os seus amigos, a sua família, aqueles que você se relaciona em nome de Jesus. Você não vai somente resistir à pressão no trabalho, mas você vai triunfar mediante a pressão que você recebe no seu trabalho. Você não vai somente resistir à pressão da sua família, mas você será luz na sua família, glória a Deus. É tempo, igreja, de nós levantarmos, é tempo, igreja, de sermos homens e mulheres íntegros, é tempo de sermos homens e mulheres disciplinados, tempo de sermos homens e mulheres de valor, homens e mulheres humildes.
humildes para transmitir a palavra de Deus com sabedoria, mas com humildade. Você crê nisso? Eu creio que é tempo de se levantar, e apesar das provas, apesar da pressão, entenda que Deus vai te apoiar, Deus vai te levantar, vai te usar em nome de Jesus. Amém? Acabei rápido hoje, né? Vamos orar? Nós vamos continuar estudando a vida de Daniel e alguns passos onde ele triunfou por cima de provas. Fique de pé. Como está a sua vida hoje? Às vezes você está passando por provas. Às vezes você está passando por pressão. Eu creio que há muitos que estão aqui que estão passando muita pressão no seu trabalho. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora. Olha, há pessoas que têm sofrido pressão. Pressão para se manterem íntegras. Pressão para se manterem fiéis. Pressão para se manterem dentro da palavra, dos princípios que o Senhor tem para a sua vida. O que Deus não quer? Que você seja um agente secreto do Senhor, viu? Já viu aquele agente secreto de Deus? Sabe como que é? Você está lá na sua empresa, no seu trabalho. Aí de repente um amigo seu fala assim: olha, rapaz, eu estou indo em tal igreja, lá na IBC Santo André. Você não quer ir comigo? Rapaz, eu sou crente, não acredito. Você trabalha 10 anos comigo, não me falou? Agente secreto, rapaz, ninguém sabe. Por quê? Porque o princípio está errado. Porque anda conforme os costumes do mundo. Como está a sua vida? Nós não temos aqui nenhum motivo aqui para julgar, para apontar dedo. A única coisa que nós queremos é que você entenda que a vida com Deus tem princípios, tem valores. E a pressão do mundo vai vir mesmo. Mas o que o Senhor quer é que você, ao se posicionar, você entenda que Deus vai recompensá-lo, vai ter bênção do Senhor na sua vida, por aquilo, pela posição que você toma dentro do reino de Deus. Meu irmão, chega de viver um marasmo na empresa, na sua empresa, chega de viver costumes de pecado, chega de ver costumes que são do mundo entrando na sua casa. Para com isso, tenha disciplina, tenha posicionamento do Senhor. Deus vai usar a sua vida quando você se posicionar. Vai ter prova? Lógico que vai ter dificuldade? Lógico que vai ter, mas as provas são sim para reconhecer que, olha, a bênção chegando, Deus está mostrando a sua fé. Ei, esse aqui é meu servo, eu coloquei em prova, olha aqui, ele foi fiel, ele continua sendo fiel, ele não se dobra para o mundo, e Deus vai honrar as suas atitudes em nome de Jesus. Se posicione no reino. Mas você talvez entrou aqui, está com lutas, está com dificuldade. Eu vou orar por sua vida, lógico. Ninguém gosta de prova, ninguém gosta de luta. Nós queremos viver vitória, 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 é verdade. Mas as provas fazem parte do DNA do crente. As provas fazem parte da vida do crente. Porque para a vida do crente, aquele que passa por prova está entendendo, olha, há um propósito maior que Deus vai usar essa situação para algo bom, para algo melhor na minha vida. E esse tem que ser a sua esperança, a sua convicção, em nome de Jesus. Eu te convido, enquanto nós cantamos aqui, todos aqueles que querem ter um tempo na oração do Senhor, no altar de Deus. Senhor, eu estou passando por essa luta, por essa situação. Senhor, eu quero ajustar, eu quero estar na Tua presença. Senhor, está difícil, eu vou orar por você. Deus continua sendo Deus de milagres. Deus continua sendo aquele Deus que realiza, faz mudanças. Daniel, quando se posicionou, você conhece a história de Daniel. Daniel foi tremendamente usado por Deus quando ele toma uma posição. E olha, o Senhor nessa noite está levantando homens e mulheres que querem
e se posicionar no reino, para dizer: ei, aqui tem um povo forte, que me busca, que não se dobra, e eu vou sim abençoar. Então eu vou orar por sua vida, por as suas situações, pelo seu dilema, pelas provas que você tem vivido, para que Deus abençoe a sua vida e transforme o cativeiro, como mudou o cativeiro do povo de Israel, a partir do momento que Daniel orou por aquele povo. Venha para o altar enquanto nós cantamos aqui, venha, não saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus já vem, um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Olha, Deus quer trazer escape, quer trazer livramento, sim. E eu vou insistir porque eu sei que muitos que estão aí deveriam estar aqui. Porque aqui não é lugar de vergonha, aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar onde a gente fala: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu conserto isso. Senhor, eu trabalho, meu coração está colocado no teu altar para que o Senhor realize coisas novas na minha vida. Venha experimentar o que é o agir de Deus na sua vida quando você se posiciona. Mas às vezes você também está com lutas aí, meu irmão. E eu vou orar pela sua enfermidade, eu vou orar pelas lutas que você tem passado. Entenda que provas fazem parte do processo. Se você está na luta, também vem para o altar de Deus. Eu vou orar por você, para que Deus diminua esse tempo. Assim como Daniel orou: Senhor, até quando ficaremos aqui no cativeiro? E Deus ali respondeu Daniel. A resposta para você quando você se posiciona na presença de Deus. Você crê nisso? Agora eu vou te falar um grande segredo, presta atenção nisso. Você passar por provas como cristão, sempre há propósitos. Vou repetir. Você sendo cristão, aquele que confia em Deus, quando você passa por provas, sempre há propósitos na sua vida. Sempre Deus tem algo para te ensinar. Falei bastante isso hoje na parte da manhã. Mas quando você não tem Jesus, quando você passa por provas, aí o mal é mal. Aí a dificuldade se prolonga. Até pode se tornar interminável. Porque a prova para o crente é vitória. Porque Deus transforma o mal em bênção. Deus transforma o que o diabo vem para às vezes atrapalhar, para destruir, em vitória. Mas para aquele que não tem Jesus, é luta. Então você precisa, primeira coisa, de Jesus na sua vida. Você precisa entender que você precisa de Jesus na sua vida. Porque ao vir Jesus no seu coração, a chave mudou. A prova se torna propósito, não se torna mais luta. Dá para entender? Me diga amém. Eu te convido nesta noite, meu primeiro convite, é aquele que nunca disse sim para Jesus, para que hoje seja a sua noite de libertação no reino de Deus, onde você agora, chamando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, haja uma mudança total na sua vida, algo que transforme totalmente os seus destinos, as suas lutas, como algo que Deus traz como propósito, como vitória. Alguém que nessa noite gostaria de receber o Senhor Jesus como seu Salvador, aquele que muda, que transforma, vai mudar seu destino, vai mudar as suas lutas, vai transformar, em nome de Jesus, vai transformar toda a situação em propósitos.
Alguém assim, levante suas mãos para que nós possamos orar pela sua vida. A primeira situação é essa: você ter Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Alguém assim, levante sua mão só para mim ver. Alguém vai chegar e falar: Deus abençoe a sua vida. Transformação está chegando para você aqui agora. O pastor está chegando, vai orar com você aí. Deus abençoe. A mais alguém, levante suas mãos aí. Nós vamos orar por você onde estiver. Se eu não estiver vendo, alguém me chama aqui. Mais alguém, levante suas mãos. Alguém mais? Pode levantar suas mãos. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Não diga não para o Senhor, mas diga sim para um tempo novo de vida, de vitória, em nome de Jesus. Há mais alguém? Levante sua mão. Não resista a Deus. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você: ei filho, eu quero mudar tudo, quero transformar tudo. E você está achando, não é comigo, mas é com você sim. Há mais alguém? Levante sua mão para nós orarmos. Aqui, estou vendo aqui. Glória a Deus, em nome de Jesus. Não. Ora com ela, querida. Aqui, ó. Ela vai orar com você aqui, tá bem? Mais alguém aí? Levante suas mãos. Muito bem. Podemos orar agora mais um pouco? Feche seus olhos. Vamos entrar agora na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito está pairando aqui no nosso meio, aqui nessa noite. Pai, confiamos no Senhor, Pai. Deus, ouvimos a Tua palavra. Sabemos, Pai, que provas vêm para a vida do cristão. Aliás, provas vêm para todo mundo. Tua palavra já diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, cremos nos propósitos que o Senhor tem, Senhor, para a nossa vida. Nos propósitos que o Senhor tem, mesmo nas dificuldades, de transformar aquilo que é maldição em bênção, aquilo que é mal em bem. Meu Deus, confiamos no Senhor. Mas, ó Deus, estamos aqui para reconhecer, Pai, que podemos ser melhores. Para reconhecer que podemos, sim, Senhor, nos fortalecer no Senhor. Para dizer: sim, Senhor, conte comigo. Num posicionamento de fé, num posicionamento, Deus, de um homem, de uma mulher que serve sim ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, de um homem, de uma mulher, Deus, que tem prazer em seguir os Teus passos, a não se envergonhar no mundo, a saber dizer sim, a saber dizer não. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toca no nosso coração, Senhor. Deus, muda situações, Senhor, quebranta agora a nossa vida, Senhor, de uma forma que, ó Deus, que possamos servir ao Senhor com integridade, com disciplina, com valor, com humildade, Senhor. Deus, usa as nossas vidas, Senhor. Transforma o que precisa ser transformado. Ó Deus, confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E mesmo as lutas que enfrentamos, elas cooperam para o bem. Deus, que possamos ter um olhar espiritual daquilo que o Senhor é, do Teu poder, do teu poderio total, ilimitado, Senhor, e confiar que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Em Teu nome, Senhor, entregamos nossa vida, ansiedade, coração, mente, para que o Senhor trabalhe. Cante comigo essa canção. Senhor amado. Você, levante sua voz. Quero ouvir a igreja. Levante sua voz. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser. Uma vez.
Só com o piano aqui agora. Eu quero ser. Sua voz. Levante suas mãos, comece a adorar a Deus agora, porque o Espírito Santo agora está transformando situações. Presta atenção nisso aqui. Eu já ia terminar, mas o Espírito Santo tem falado no meu coração para eu trabalhar mais um ponto aqui. Eu falei isso na parte da manhã. Nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus ilimitado. Diga aí, ilimitado. Se quiser, pode até abrir os braços. Ele é o quê? Ilimitado. Mas a minha mente, ela é limitada. Faz assim, ó, limitada. Então Deus é o quê? Limitado. E a nossa mente é o quê? Limitado. Muito bem. Então se a minha mente é o quê? Limitada, a minha fé pode ser o quê? Vamos de novo. A minha mente pode ser limitada, mas a minha fé pode ser o quê? Porque Deus é grande e é ilimitado. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que Deus é ilimitado, pode todas as coisas, o problema é que a gente quer às vezes entender provas conforme a nossa mente limitada. E a gente nunca vai poder compreender certas coisas, viu? Não tem como compreender. Porque Deus é ilimitado. E que se você quiser compreender certas coisas de um Deus ilimitado, com a sua mente ilimitada, você vai pirar, vai ficar doido. Então, transforme a sua fé, que pode ser sim ilimitada. Transforme a sua fé, convicção no coração de que o Deus Todo-Poderoso que faz os milagres, que realiza os milagres, é um Deus ilimitado, pode sim abençoar a sua vida, pode sim entrar com provisão, pode sim entrar na sua família, pode sim entrar na luta que você tem passado, na prova que você tem passado, e vai transformar todas as coisas pelo nome de Jesus, porque Ele é o que? Ilimitado. Glória a Deus. Crê nisso? Agora eu vou orar pela sua dificuldade, porque você acabou de compreender, quando nós oramos a um Deus que é o quê? E quem é ilimitado, como diz a palavra de Deus, faz o seguinte: pode alguma coisa ser impossível para mim, diz o Senhor? Há alguma coisa impossível para mim, diz o Senhor? E isso é a palavra que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida nesta noite. Há alguma coisa impossível para mim, diz o Senhor? Crê nisso? Vamos orar pelos milagres de Deus. Agora coloque a sua necessidade, aquilo que você tem a luta, coloque agora no altar de Deus. Se é doença, se é situação financeira, se é o seu casamento, se é a sua família, põe aqui na presença de Deus. Pai Santo, Pai querido, chegamos agora no teu altar, porque confiamos que o Senhor sim pode todas as coisas. Confiamos no Deus do impossível, aquele que realiza milagres, aquele onde o sobrenatural é natural para o Senhor, ó Deus. Pai, então às vezes com a nossa pequenez queremos entender algumas coisas a quais nós não conseguimos entender,
porque a nossa mente, nosso coração é limitado, Senhor. Nos perdoa até por queremos, às vezes, entender essa situação. Mas, ó Deus, nesse momento, acrescenta fé no nosso coração. Acrescenta fé, para que a nossa fé seja ilimitada, assim como o Senhor é ilimitado, Pai. E possamos confiar num Deus que realiza milagres nessa noite. Então, em nome de Jesus, Pai, na autoridade que o Senhor nos dá, porque a Tua palavra diz que nós faríamos sim, através do Teu Santo Espírito, milagres e prodígios maiores do que o Senhor fez. Na Tua autoridade, Senhor, agora eu abençoo a cada um dos meus irmãos que está aqui, Senhor. A cada luta, a cada dificuldade, a cada situação, Pai, de enfermidade, ó Deus, de problemas que tem enfrentado nos relacionamentos, na família, no trabalho, ó Deus, em casa, com os filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a Tua bênção agora, Senhor. Entra com a provisão do Senhor, com a bênção, com a restauração, com a cura, com a libertação, Pai, em nome de Jesus, pois confiamos que o Senhor realiza milagres, faz o sobrenatural, porque o Senhor é um Deus ilimitado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Dá um glória a Deus. Ah, Pai, assim como Daniel se propôs a orar, Senhor, eu chego agora na Tua presença, Senhor. E assim como o anjo Gabriel chegou ali na presença de Daniel, ei Daniel, no primeira vez que você se propôs a orar, eu já mandei a resposta. Há uma resposta chegando agora na nossa vida em nome de Jesus. Há uma resposta que o Senhor está mandando agora para a sua vida, meu irmão. Creia, creia, o Senhor há de responder a sua petição. Ó Senhor, ó Deus, confiamos no Senhor Jesus. E dizemos a você, Satanás, que tem impedido que a bênção chegue à vida dos meus queridos irmãos, você está derrotado no nome de Jesus. Você não tem autoridade no nome de Jesus. Você não tem autoridade, Satanás. Vá embora no nome de Jesus. Cessa agora toda a sua ação que tem feito, trazendo cativo os filhos de Deus que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você não tem mais autoridade, a sua autoridade está quebrada agora pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Santo Juiz. Pai, em nome de Jesus, entra agora com a bênção do Senhor, entra com a graça do Senhor, entra com a manifestação do Teu poder, pois confiamos no Deus que realiza ainda neste tempo. Esta é a nossa fé e entregamos ao Senhor, ó Deus, as nossas petições, sabedor que o Senhor já realizou no nome de Jesus. E pode dar um glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.